Polêmica, minha cara colega. Polêmica. A Organização Mundial de Saúde soltou uma nota, uma diretriz sobre o uso de adoçantes na nossa saúde. E aí temos nutricionistas falando que não vão mais prescrever adoçantes para perda de peso. Temos nutricionistas falando que a interpretação do estudo da Organização Mundial de Saúde foi errônea. E aí estamos aqui para falar sobre esse assunto. Se você não me conhece, meu nome é Mariana Viana. Eu sou nutricionista também, sou formada há mais de 12 anos, sou especialista em emagrecimento. E eu vou aqui neste vídeo te chamar para uma reflexão inicial e depois no final do vídeo eu vou te dar a minha opinião sobre o assunto, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte: não é porque uma mídia, mesmo que seja tão importante quanto a Organização Mundial de Saúde, solta uma nota, que a gente deve acreditar naquilo e tomar aquilo como fosse, se fosse verdade, sem analisar, sem buscar provas alternativas, sem conferir aquilo, né? Então, se a gente entende, né, que nós temos um conhecimento, nós somos formadas, nós estudamos 4 anos para ter o conhecimento que a gente tem. Então, a gente é capaz de criticar e analisar um estudo desse, não criticar negativamente, mas colocar ali tudo que, ler aquilo ali, tudo que foi discutido, tudo que foi falado, e a partir daí a gente levantar possíveis opções para desfechos diferentes. Isso vai fazer com que a gente chegue num denominador comum, tá? E se a gente não faz isso, a gente vira macete de manobra, né? Então, imagina você quando Pitágoras falou que a Terra era redonda. Ele foi tido como louco, né? Ele foi muito criticado e, na verdade, ele estava certo ali no pensamento dele, na observação dele, na afirmação dele. Porém, isso causou muitos problemas para ele naquela época. Por que eu estou falando isso? Trazendo isso para a nossa realidade, muitas vezes a mídia ela faz com que a gente compre uma ideia que não é tão real assim. Mário, você está falando que o estudo está errado? Não, eu vou dar minha opinião no final. Eu estou chamando para uma reflexão. Não é porque a Organização Mundial de Saúde soltou isso que a gente tem que aceitar isso como verdade, sem analisar, sem criticar, sem observar ali os mínimos detalhes, né? Então, a gente sabe que a mídia, a indústria alimentícia são fatores muito fortes, né, que já colocaram muito dinheiro no mercado para que as pessoas acreditassem em X ou acreditassem em Z. Existe muito dinheiro envolvido nisso. Para quem não sabe do que eu estou falando, esse livro aqui, ó, Tirania das Dietas, ele conta como que a mídia colocou bastante dinheiro sobre o açúcar, como que a mídia impediu reportagens, impediu estudos contra o açúcar há anos atrás. Então, esse livro aqui é muito bom, A Tirania das Dietas, para vocês entenderem como que a indústria, como que a mídia consegue fazer com que a gente seja macete de manobra. Mas, Mari, somos profissionais da área da saúde, a gente não é o público comum, tá? Mas a gente precisa entender tudo isso para que a gente analise todos os pontos, né? Então, vamos lá, vamos ser críticos e vamos analisar aqui comigo. Bom, eu vi aí no Instagram muitos nutricionistas famosos dizendo que a interpretação do estudo da Organização Mundial de Saúde foi errada, que quem está dizendo que a Organização Mundial de Saúde alertou para malefícios no uso do adoçante e que disse que os adoçantes não ajudam na perda de peso, estão errados, porque não foi bem isso que o estudo disse. E a mídia veio e está pulverizando e divulgando algo, né, contra. Mas a Anvisa já está analisando. Então, estou colocando aqui para vocês na tela os anúncios, né, que foram soltos por aí, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes quais foram esses nutricionistas, mas eu vou pegar aqui 2 deles e 2 argumentos. Então, o primeiro argumento é que um nutricionista disse assim: gente, quem é que consome esse tanto de adoçante? O outro nutricionista disse o seguinte:
o estudo provou que o adoçante é melhor do que o açúcar, né? Que para a perda de peso, o adoçante tem mais resultado do que o uso do açúcar comum. Logo, se eu for ter que escolher, eu vou ter que optar pelo adoçante. Bom, não se sabe por que esses nutricionistas tomaram esse posicionamento. Talvez para defender algo que eles vêm falando nas redes sociais deles há muito tempo. Talvez não, essa realmente seja a interpretação deles ao ler o estudo de mais de 200 páginas. Talvez eles estejam corretos em falar isso, talvez eles estejam errados. Mas a verdade é que nenhum desses argumentos vai contra o que a Organização Mundial de Saúde disse, vai contra o que a Anvisa está analisando, vai contra o que as reportagens dizem. Porque é o seguinte, ninguém está falando que você tem que tomar quantidades exorbitantes de adoçante. Ninguém está dizendo que o açúcar é melhor do que o adoçante. Não é isso que o estudo mostra. O estudo mostra que, para fins de emagrecimento, o adoçante não traz resultados significativos. Ou seja, usar ele ou não usar ele não faz diferença no emagrecimento. Essa é a questão do estudo. E ainda avaliaram outras questões lá, dizendo que o uso do adoçante pode fazer com que as pessoas fiquem viciadas e vão aumentando a dose sem perceber. Então, isso pode ser aí um indicativo. Vários estudos já mostravam isso. Na verdade, o que a Organização Mundial de Saúde disse, né, fez foi um compilado de estudos, analisou todos esses estudos sobre adoçantes nos últimos tempos e chegou ali a um resultado final, esse veredito que a gente está vendo, né? Então, a verdade é essa, nenhum dos argumentos apresentados pelos nutricionistas famosinhos aí nas redes sociais vai contra o que está dizendo. Então, eles estão dizendo uma coisa e o estudo está dizendo outra coisa, né? E aí, aqui, vamos analisar, então, a situação. Quem está certo e quem está errado. Eu devo continuar prescrevendo adoçante para quem quer emagrecer ou não devo prescrever? A verdade é que a nutrição não é uma ciência exata. A gente trabalha com indivíduos, a gente trabalha com pessoas distintas, com casos distintos, com patologias diferentes, com avaliações físicas diferentes, com tamanhos, classes, cores, tudo diferente. Então, não é uma sentença exata, nada na nutrição. A gente precisa sempre avaliar quem está na nossa frente. Então, vamos supor o seguinte. Primeiro ponto, para emagrecer, é obrigatório o uso do adoçante? Toda pessoa que já emagreceu porque usou o adoçante? Não. Não é verdade? É super possível as pessoas emagrecerem, eliminarem peso, eliminarem gordura, sem precisar de utilizar o adoçante. Então, não é uma condição obrigatória para o emagrecimento você prescrever o adoçante ou não, certo? Não é uma condição obrigatória. As pessoas elas conseguem emagrecer sem o uso do adoçante. Dito isso, isso é verdade, certo? Eu tenho vários casos dos meus pacientes que eu nunca prescrevi adoçante para emagrecimento, tá, gente? Já tô dando spoiler da minha opinião, né? Então, dá para emagrecer sem adoçante, mas vamos supor que na nossa frente está um paciente que ele está mudando os hábitos dele, mas que ele diz para você o seguinte: olha, para eu ser feliz, eu tenho que, vez ou outra, tomar um refrigerante. Eu não quero ficar condicionado, por exemplo, eu vou numa feira. E aí, por exemplo, eu não bebo bebida alcoólica, eu quero tomar o meu refrigerante, certo? Eu vou num almoço de família, no final de semana, e no aniversário. Então, eu quero ali comer uma sobremesa, né? Eu quero ali tomar um refrigerante. Eu quero que isso faça parte da minha vida sem ser uma rotina, seja esporádico. Então, talvez para esse paciente, para que ele comece a emagrecer sem sentir muita privação, sem desistir, né? Sem achar que é muito difícil, que ele está sendo punido porque está cortando tudo que ele gosta, talvez seja uma estratégia interessante a gente colocar ali o uso de um refrigerante zero, ao invés
do natural, né? Porque aí a gente tá mexendo lá na caloria, né? Mas, Mari, a química, tá? Se a gente pensar que é de vez em quando, talvez seja interessante manter para esse paciente. Agora, vamos supor que chega um paciente todo inflamado para a gente, com hipertensão, obeso e desnutrido. Então, o corpo desse paciente já está todo inflamado. Como que eu vou colocar mais química? Um refrigerante zero, light, diet, um doce zero, diet, light, tem mais química do que os demais. A gente sabe disso, principalmente por causa dos adoçantes artificiais. Adoçante artificial, química, processo químico, certo? Então, talvez para esse paciente seja interessante não trocar. Simplesmente ir ali devagarinho mudando os hábitos dele, mas não entrando com nenhuma química a mais. É um paciente que está desnutrido, é um paciente que está completamente inflamado, é um paciente que tem hipertensão. Então, não faz sentido eu aumentar o sódio dele com produtos industrializados, mesmo que seja zero. Aí eu vou estar sendo burro de viseira, eu vou estar olhando só para a caloria, mas não é só a caloria que interessa aqui. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é, há casos e casos, a gente precisa analisar cada um, e cada um vai ter uma resposta para isso, né? Então, agora vai a minha opinião. Eu defendo a base alimentar 100% natural. Então, eu não vejo problema algum, por exemplo, do meu paciente lá e comer um doce, mas que esse doce não seja cheio de adoçante, cheio de química, né? Que seja um doce de leite, caseiro, por exemplo. Eu sempre falo isso com os meus pacientes. Você quer comer uma rosca, um pão? Vai lá naquele produtor, naquela feirinha, aquele que faz lá no caseiro. Muitas vezes eles usam ovo caipira, muitas vezes os ingredientes são mais naturais do que quando a gente vai para a padaria. Ali a gente tem muito mais química, tem muito mais conservante. Então, eu sempre opto para os meus pacientes a indicação do que é mais saudável, a base alimentar. A natureza é tão perfeita, ela fez tudo tão redondinho. O homem precisou colocar a mão para que chegasse comida no prato de todo mundo. Porque senão, se fosse só como era antes, plantio, colheita, ou ir lá na natureza e pegar, muita gente não estaria comendo hoje. Então, a gente precisa da indústria para poder ajudar. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas a indústria alimentícia entrou na jogada depois da Segunda Guerra Mundial. Então, para quê? Pulverizar a alimentação, atingir todo mundo, para que ninguém passasse fome. Então, ela é importante. Mas, se eu consigo fazer com que o meu paciente se alimente de tudo que é natural, ele vai ser muito mais saudável. Não vai ter problema com eu não vou precisar entrar com adoçante para que ele emagreça. Eu vou estar entregando todos os nutrientes que ele precisa. O corpo dele vai estar funcionando em perfeito estado, não vai ficar estocando gordura, não tem necessidade. Então, ao meu ver, eu sempre trabalhei dessa forma. O que a gente tem na mão é alimento, a gente não tem produto alimentício. A nutrição, para mim, gente, de novo, essa é a minha visão, essa é a minha opinião. A nutrição, ela tem como ferramenta principal os alimentos, o que é natural, o que vem da natureza. Isso é saudável. A cada dia que passa, a ciência está mostrando cada vez mais, com artigos e livros e conteúdo espalhado para tudo quanto é lado que você for ver, que a indústria alimentícia prejudica a saúde. Então, eu sempre opto. Olha, você vai escolher o leite, usa o leite de saquinho, tem menos química. Depois o leite em pó, depois o leite de caixinha. Não estou entrando no mérito se leite é inflamável, se não é. Estou falando da qualidade deste leite. Quanto mais próximo ao que vem da natureza, mais saudável é. Quanto menos química eu tiver, mais saudável é. Então, eu nunca utilizei adoçante para pacientes com o objetivo de emagrecer, tá? Eu já usei adoçante para diabéticos, né? Mas sempre adoçante natural, nunca os químicos. Eu sempre defendi essa linha.
Então, olha, o que vem da natureza, a estévia é uma plantinha, está lá na natureza. Vamos utilizá-la, né? O xilitol vem lá do cogumelo, do milho, enfim, é natural, vem da natureza. Vamos utilizá-lo. Não tem necessidade nenhuma de eu ir lá e colocar um aspartame, se eu tenho natural. Então, a minha visão é essa. Eu queria que você comentasse aqui qual que é a sua visão, se você acredita que os adoçantes realmente são prejudiciais para a saúde, se você acredita que a história não é bem assim, né, que há controvérsias. Então, coloca aqui para mim os seus comentários para a gente poder debater esse assunto, que eu acho bem legal, bem válido a gente debater esse assunto, tá bom? Um grande beijo para vocês, muito obrigada por chegarem até aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.